dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual período que você está ouvindo isso, mas seja muito bem-vindo. Eu acho que eu lembrei de fazer uma introdução, né? Porque já faz mais de 1000 anos que a gente não grava um episódio novo. Mas estamos aqui para mais um episódio sensacional, coisa linda, gostoso e cheiroso do A Que Curso Chegamos. Esse podcast promovido pela Coordenadoria de Comunicação Social da Universidade Estadual do Centro-Oeste Unicentro e tem por objetivo aí destacar os nossos cursos de graduação, o que produzimos e também como é o mercado de trabalho, enfim, falar um pouco sobre a área em que estamos abordando. E o tema de hoje, daqui a pouco nós vamos falar. Se você ler o título, provavelmente você já sabe qual que é o tema de hoje. Mas vamos para as nossas apresentações aqui. Comigo ele, em primeiro lugar, Victor Tel, tudo tranquilo contigo? Alô, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo certo, tudo bem? Um prazer imenso voltar aqui com vocês. Mais tempo do que vocês, eu estou distante desse podcast, mas o bom filho a casa torna. Estamos aí. É isso aí, muito obrigado pela belíssima introdução. Em segundo, Lucas Timóteo, seja bem-vindo. Olá a todos, prazer rever a todos esses colegas aqui em tela. Um abraço. E por último, Vasco da Gama. Não poderia faltar essa piada aqui no programa. E hoje vamos falar sobre publicidade. É esse curso sensacional da área de comunicação social da nossa instituição, que pertence ao Departamento de Comunicação Social. E começando a apresentar, vou apresentar ele, o professor de publicidade aí, o Sérgio Kulak. Boa noite, não. Olá, Sérgio, tudo bom? Olá a todos. Uma alegria poder estar aqui hoje falando um pouquinho sobre esse universo da publicidade. Muito obrigado pelo convite. É isso aí, e acadêmico de publicidade temos ele, Henrique. Seja muito bem-vindo, Henrique. Beleza, campeão? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite e tamo aí. É isso aí, e para falar um pouco sobre como é o mercado de trabalho e como foi a vida pós-faculdade também, dentro do curso, né? Vamos com ele, Gabriel, vulgo Bisteca, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos, é um prazer mesmo ter esse convite aí, por ser lembrado, porque já faz mais de 16 anos aí de formado, então voltar assim a falar com o pessoal que está aí pela Unicentro é bem bacana, bem legal. O apelido é da época de faculdade. Ah, daqui a pouco você vai explicar um pouco mais sobre esse apelido, se der, se não for uma história muito inapropriada aí. Já expliquei demais. Então é isso, para começar o nosso programa de hoje, eu queria que ele, Lucas Timóteo, trouxesse algumas informações sobre o curso de publicidade e propaganda, sobre como é a atuação aí, quantos formados já temos na área, enfim, todas as informações com ele, o nosso correspondente em Chicago. Então vamos aos números. O curso de publicidade e propaganda ele é ofertado no campus Santa Cruz, em Guarapuava, desde 2002, a primeira turma em 2002, aquela do qual eu fiz parte. O curso tem funcionamento em período integral, a duração do curso é 4 anos e a cada ano são ofertadas pela Unicentro 9 vagas no vestibular, 3 vagas no PAC e outras 13 vagas pelo SISU, o que totaliza as 25 vagas anuais. O curso de propaganda, como eu falei, né, teve sua primeira turma ofertada em 2002 e foram formados no ano de 2006. E de lá para cá, foram formados até 2020, né, que é 2021, estamos fechando esse ano, agora a turma, mas até 2020 foram 248 publicitários formados. E 7 deles estão aqui conosco hoje, né? É isso aí. E para começar o nosso bate-papo, vamos falar um pouco sobre o curso, né? Sobre o que é a publicidade, o que é a propaganda do nome do curso, né? Publicidade e propaganda. E para falar um pouco sobre ele, convidamos ele, Sérgio. Está com a palavra. Muito bem, muito obrigado. Bom, para falar sobre o curso de PP, a gente costuma chamar de PP, Publicidade e Propaganda, né? A gente precisa pensar que estamos envoltos na questão dos negócios, né? De fazer publicidade, de divulgar uma determinada marca, um determinado serviço. E a nossa função é fazer com que as pessoas tenham conhecimento, né? Acerca de um determinado produto novo para promover vendas, acerca de um determinado contexto que seja importante das pessoas saberem. Então, vamos pegar como, por exemplo, a questão das eleições que teremos esse ano, a importância de estar com o título em dia, né, com todas as suas obrigações em dia, a importância da urna eletrônica, etc. Então, comumente, a gente vê as falas, seja em televisão, nas ruas, no outdoor, nas rádios, hoje, sobretudo, na internet, divulgando os mais variados tipos de informação, justamente para que as pessoas tenham acesso à informação
acerca dos mais variados sentidos, não é? Normalmente a gente liga a noção de publicidade à questão das marcas, então dos denominados anunciantes. E nesse sentido, a intenção maior da publicidade é fazer com que haja um maior volume de vendas, né, acerca de um produto determinado. Então, comumente a gente vê lá na televisão, por exemplo, comerciais da Volks, da Chevrolet, da Pantene, enfim, qualquer coisa nesse sentido, que é para aumentar justamente esse volume de vendas, para divulgar os produtos, para fazer com que as pessoas conheçam suas vantagens, para fazer com que as pessoas conheçam os pormenores acerca daquilo que está sendo anunciado. E essa é a grande finalidade da propaganda, vamos colocar assim. Lógico que existem várias estratégias que vão variar de acordo com cada objetivo, né? E o nosso curso ele tem essa função de fazer com que o aluno entenda os vários objetivos, as várias estratégias que estão imersas nesse universo da publicidade, da propaganda, e que com essas informações ele consiga desenvolver as melhores táticas e atingir os objetivos de comunicação dos clientes que contratam os nossos serviços. Então vamos aprofundar um pouco, eu não sei hoje, né? Eu me formei já fazem alguns anos, mas a grade com certeza... 6 anos ao todo. Por aí. Então, a grade do curso com certeza já mudou muito, né? Muitas vezes. Na minha época, tinha várias disciplinas interdisciplinares, né? Filosofia, antropologia, estatística. E hoje continua dessa forma, Sérgio? E se continua, qual que é a importância dessa interdisciplinaridade para um publicitário? De fato, a gente ainda tem algumas... A nossa matriz ela é bem diversificada. A gente tem aquelas matérias que são vistas como mais técnicas ou práticas, né? Seriam exemplos a fotografia publicitária, a criação e a produção gráfica, disciplinas voltadas para os softwares e criação, para o aprendizado desse tipo de software. E a gente tem, por outro lado, aquelas disciplinas que são vistas como mais teóricas e também aquelas relacionadas às demais áreas do conhecimento, né? Esse, de fato, é um diferencial nosso dentro do curso da Unicentro e também não apenas da Unicentro, mas dentro das universidades públicas, né? Que a gente forma não apenas o indivíduo que basicamente vai executar um processo, mas a gente forma um indivíduo que ele tem capacidade crítica. Daí a necessidade e a importância desse tipo de disciplina. Então hoje nós contamos sim com algumas disciplinas que entram nesse escopo diversificado. A gente tem professores que atuam no departamento de letras, professores do departamento de filosofia, enfim, né? Diferentes vertentes para que o nosso aluno tenha essa visão que é de fato muito ampla, para que ele não fique restrito apenas ao universo da prática, mas que ele consiga desenvolver todos os conceitos teóricos, mercadológicos, filosóficos, sociológicos, enfim, para que ele tenha uma compreensão do mundo, né, de onde saímos e até em que momento chegamos a partir de relações das mais variadas, como as históricas, etc., para que, de certa forma, na hora de conceber a sua arte, na hora de conceber um planejamento bem adequado de comunicação, ele tenha essa compreensão, né? E, enfim, não ficar muito naquela relação de mesmice, que é uma coisa que nós criticamos bastante, né, em relação à execução, à prática publicitária, que é fazer muito do mesmo. Né? Se a gente parar para analisar o nosso dia a dia, quando, sei lá, entramos nos sites, nas redes sociais que sejam, a gente vê muita coisa parecida. Então, o objetivo dessa diversificação na grade, que nós mantemos ainda hoje, é justamente dar essa visão crítica para que não seja reproduzido muito desses elementos, né? Para que a gente consiga entender essas diferenciações, entender os objetivos de cada tipo de campanha, para cada perfil de produto ou serviço, e que, nesse sentido, o acadêmico tenha uma visão crítica e consiga fazer sempre o melhor processo, né? Então, a gente não forma apenas executores, a gente forma indivíduos pensadores que vão conseguir executar a profissão da melhor maneira. E assim, eu queria agora aprofundar um pouco mais o nosso bate-papo aqui na questão de escolhas, né? Que tudo na vida depende de uma escolha, né? E uma das escolhas que vocês fizeram foi seguir na área de publicidade, né? O Sérgio, como professor, ele é formado pela Unicentro, né? Então, todos os nossos convidados aqui, né, são formados pela Unicentro. O Henrique está se formando, mas eu queria saber, assim, tanto do Lucas quanto do Vitor também, que são formados dentro da nossa instituição, o que levou vocês a escolherem a publicidade? Ainda mais, por exemplo, o Bisteca com o Lucas, né, que lá em 2002 decidiram fazer essa escolha, né? Hoje, há 20 anos estão na área,
16 formados, mas há 20 anos aí estão trabalhando, por assim dizer, estudando a publicidade, enfim. Queria saber o que levou vocês a escolherem isso. Foi algo antigo? Foi algo momentâneo? Como que é? Como nós sabemos, já passamos por um podcast no qual eu também era egresso do curso, pois sou formado em filosofia. Na filosofia eu já tinha muita vontade de fazer publicidade, eu sempre gostei muito da parte de criação, trabalhei muito tempo com criação. Queria isso, sabe? Eu via um mercado promissor, eu via uma coisa que eu poderia trabalhar e amar o que eu fizesse. E hoje eu trabalho com publicidade, tenho uma produtora de vídeos, também não saí muito da área da qual eu gostava, mas é algo assim encantador. A publicidade é algo que ela encanta, que ela faz com que você queira ficar nela, que você queira produzir, que você queira fazer, que você queira estar sempre... E você tem que estar sempre em constante evolução, em constante pesquisa, conhecimento, porque ela precisa muito disso. Ou você faz isso, assim como o professor falou, para que você não caia na mesmice. Inclusive, o professor foi meu professor na graduação, mas para que você não caia na mesmice, você não faça a mesma coisa, você precisa estar sempre se atualizando. E a publicidade exige muito isso de você. Isso é muito legal, porque você está sempre... A roda está sempre girando. Eu, antes de fazer publicidade, eu fiz o curso técnico em desenho industrial, no antigo Cefet, hoje o TFPE. O desenho industrial ele se divide em duas áreas, né? Comunicação, programação visual e projeto de produto. E a parte de comunicação visual sempre me atraiu. E eu lembro que em uma semana acadêmica do curso, convidaram uma dupla de irmãos gêmeos que atuavam na agência Master de Curitiba. E aquela palestra foi tão boa, mas tão boa, que quando eu saí daquela palestra, decidido, é publicidade que eu quero. E dali 2 anos que eu terminei o curso técnico, fiz o primeiro vestibular para propaganda na Unicentro e dali para frente foi só isso, né? Foi o que eu quis fazer desde o ensino médio e continuo até hoje. Falando de escolhas, acho que da minha parte foi um pouco mais sonhadora assim, essa questão. Eu entrei na publicidade através de um programa de televisão que chamava Intervalo, que passava na Rede Brasil, TV Manchete, numa dessas redes assim, não lembro agora qual foi. O programa chamava Intervalo e tinha 1 hora de duração. Então ali ele falava das propagandas, ele relembrava várias propagandas, e esse programa sempre chamou atenção e eu sempre ficava em casa para assistir, era minha hora assim, de poder assistir, eu ficava encantado com aquele programa. E também, como eu passei minha adolescência assim, numa cidade bem pequena do interior, então a gente quando saía para visitar os parentes, cidade grande, aí eu já curtia assim, ficar vendo outdoor, pegava a revista e lia, eu achava muito bacana, genial as sacadas da propaganda, as piadas. Então eu era um cara que, além de gostar, eu também, a vida inteira, eu passei assim, tipo, meu tempo vidrado nisso. Então, seja pesquisando o que aconteceu, ou alguma propaganda histórica, ou o que aconteceu depois, foi mais uma coisa mesmo de encantamento. Então, quando foi para escolher um curso, na verdade eu fiz vestibular para cursos que não tem nada a ver. Hoje eu vejo que não tem nada a ver comigo, mas acabei fazendo também pela proximidade das universidades, ali os cursos que eram ofertados. E aí quando eu descobri aqui a Unicentro, que tinha o curso que eu queria, só que as outras não conseguiria entrar, que era federal, então é bem complicado. Daí deu certo de conseguir entrar aqui no Unicentro, mas a escolha foi puramente assim, gostar. Não fiz nada que me levasse... então você foi lá, o pai era publicitário, alguém da família, ninguém. Então foi uma escolha puramente de encantamento mesmo. Foi bem dessa forma. Falta o Sérgio e o Henrique aí dar o seu depoimento. Vamos lá, na verdade eu estava até fazendo pesquisa que o Lucas fala assim, vieram 2 irmãos gêmeos falar na semana. São simplesmente, se eu não estou enganado, o Renato e o Roberto Fernandes, que são 2 dos maiores publicitários que temos hoje no mundo, né? 2 paranaenses que saíram, conquistaram aí um espaço, uma carreira internacional, são amplamente reconhecidos, sobretudo pela criatividade. Mas falando sobre a questão da escolha, é interessante, né? Num primeiro momento, eu acredito que não era exatamente publicidade que eu cogitava
estava pensando em outros cursos, etc. Até que também num curso de ensino médio, né, eu fazia o técnico acoplado ao médio, sou técnico em informática, além da carreira em publicidade, foi justamente na parte que eu estava desenvolvendo sites e, enfim, situações voltadas para a web, que esse universo da visualidade, de trabalhar com a criação gráfica mesmo, voltada naquele caso, dado o contexto do curso, voltado para o espaço digital, que, assim, abriu um leque de possibilidades, e aí eu percebi que publicidade, de fato, era um universo fantástico. E aí, lógico, com muita pesquisa, entender a complexidade do curso, de tudo aquilo que envolvia a prática, como que funcionava, qual era o tipo de mercado que nós tínhamos, desde Guarapuava, que é onde está a Unicentro. Eu sou guarapuavano, né? Eu sou daqui, então cresci com a Unicentro do lado. Entender todas essas particularidades foi algo que de fato fez com que eu me envolvesse cada vez mais com o curso. E aí, como disse o Bis, aquela situação da gente sair na rua, observar os outdoors, observar os layouts, né? Eu lembro que num primeiro momento eu pegava, os mais antigos aí vão lembrar que tinha a revista da SIG. Acredito que o Bis, inclusive, já diagramou bastante aquela revista da SIG em dado momento no passado, né, Bis? Eu já ajudei também, a gente trabalhou junto em idos do passado, lá em 2011. E eu lembro que antes de entrar na universidade eu pegava aqueles anúncios e ficava vendo qual era a agência que tinha assinado, né? Qual que era a questão, como que eram as produções, como que eram os anúncios, a questão gráfica, e ficava assim, pirando naquelas direções de arte. E foi um momento muito produtivo para a publicidade guarapuavana. Nós tínhamos grandes talentos aqui, inclusive, que faziam trabalhos muito legais, e que, de certa forma, foi um processo de imersão, assim, de conhecer muita coisa diferente, rodando aqui na nossa cidade, e, ao mesmo tempo, ir cada vez mais se encantando com o universo. E, de fato, depois que fiz vestibular e tal, passei no vestibular, na hora que a gente entra, vê que o universo ele é muito maior do que a gente esperava inicialmente. Mas, por outro lado, essa surpresa foi muito gratificante, porque tinha muita coisa nova para ser explorada. Então, desde as primeiras aulas, por exemplo, pegar uma câmera fotográfica na mão e sair fazer, enfim, foto de tudo, sair montar vídeo, editar vídeo, enfim, desenvolver histórias para transformar isso de alguma maneira em comerciais televisivos, né, ou comerciais naquele tempo voltado para a web. A gente postava bastante no YouTube na época. Então foi uma coisa muito diferente, assim, de tudo que eu esperava. Tanto o processo de entrar, né, de escolher o curso, até o momento que eu entrei e vi as particularidades do curso, foi algo fantástico, assim. Tenho certeza que foi uma das melhores escolhas que eu fiz. Mesmo que inicialmente eu não tenha cogitado essa possibilidade, na hora que eu vislumbrei tudo que circundava ela, a profissão meio que me agarrou e falou assim, agora você não sai mais, agora é aqui que você vai trabalhar. Isso foi muito legal, muito bom mesmo. Então, prosseguindo aí, cara, se for ver bem, comigo são 2 fatores aí que me levou para a escolha do curso. Primeiro, porque eu sempre gostei muito de ilustração, sempre gostei muito de desenho e tudo mais. E aí eu sempre queria entender, sabe, como é que era feito, tipo, e aí eu acabei entrando na questão, tipo, de direção de arte, procurando mais, assim, e numa daquelas famosas perguntas, o que você vai querer fazer de faculdade, o que você vai querer fazer da vida? E aí que eu cheguei em design gráfico, publicidade. E o outro motivo foi porque eu gostava muito que nem o Stefan falou, eu gostava muito de ver propagandas, tipo, sempre gostei muito de ver. Quando eu era criança, eu achava muito louco, assim, principalmente propaganda da Parmalat, aquelas coisas assim, eu achava muito legal, eu falava, pô, cara, que da hora, como é que é produzido isso, tipo, eu ficava encantado. Eu era criancinha na época e tal, mas mais pra frente, quando eu revia elas, eu ficava me perguntando, tipo, um olhar mais crítico, digamos assim, eu olhava e falava, cara, que legal, eu quero ver como é que isso desenrola, sabe? E aí, quando eu tava saindo do ensino médio, eu fiz técnica de administração, e aí no curso tinha matéria de marketing, e aí teve um trabalho, inclusive, que era trabalho final, que a gente precisava montar uma empresa, e nesse trabalho a gente devia, tipo, você montava a empresa e produzia toda a questão do que ela iria vender ou, sei lá, produzir. E aí você podia também fazer a questão do marketing dela, obviamente. E aí que a gente começou a montar a questão do, tipo, visual dela, design gráfico e tudo mais, direção de arte. E aí eu falei, cara, que massa, é isso aqui que eu quero. E aí eu fui atrás do curso, né? E eu acabei percebendo que ela tinha semelhança com outros cursos, assim, a grade curricular dela. Falei, pô, eu posso fazer aqui, a cidade oferta, não vou precisar ir pra fora. Então foi aí que
eu entrei de cabeça. É isso aí, ó, uma curiosidade aí pra vocês, o Henrique foi o responsável por fazer a ilustração do A Que Curso Chegamos. Então, aquela thumbnail lá que aparece a foto do Lucas, a minha e do Vitor, foi o Henrique que fez aí. Tudo bem que depois que ele fez isso, surgiu o meme Japavina, né, que utilizam de meu nome, mas não vamos ao assunto, né? Mas o Henrique aí, ele passou pela Cork, passou pela comunicação do Unicentro. Diga, Vitor. Um ponto muito interessante de toda essa nossa conversa é que, assim, aluno do ensino médio, se você não sabe o que você vai fazer, se você tem dúvida, você vai cair na publicidade, porque todos que passaram e falaram, não, mas não era o que eu queria fazer. Mas daí, então não era, mas daí eu fiz outro vestibular, mas então é assim, fica tranquilo, vai dar tudo certo. No final, dá tudo certo. É isso aí, se não for na publicidade, vai ser no jornalismo, né? Que também é outra área da comunicação aí. Sabe, Vitor, uma coisa bem interessante que a gente sempre fala da publicidade é a questão de como ela tem esse caráter mutável. Então, por exemplo, o cara gosta muito de fotografia, a gente tem muito espaço para fotografia publicitária, vai se especializar nesse campo, né, normalmente. O cara gosta de fazer cálculo, por exemplo. A gente tem áreas de mídia, a gente tem áreas de pesquisa mercadológica, enfim. Então, a pessoa que faz publicidade, ela consegue se adaptar muito bem nesse contexto, na parte de gestão, etc., né? A pessoa gosta, sei lá, de conversar com o outro, né? Tem aquelas pessoas falantes, gostam de vender o peixe, etc. A gente tem a área de atendimento na publicidade que funciona muito bem nesse sentido. O Henrique brincou ali, eu gosto de ilustrar, eu gosto de mexer. Tive vários colegas na graduação que era a mesma situação, gostava de mexer com Photoshop, com Illustrator, gostava de editar a imagem, não tanto de fazer a fotografia, mas de editar a imagem. Hoje a gente tem, né, eu sou mais velho, não sou desse tempo, mas enfim, hoje a questão das redes sociais, que a gente está o tempo todo brincando com filtros, editando, criando, etc., tudo dentro do celular. Hoje em dia tudo isso está relacionado, então mesmo uma pessoa tendo um perfil que a gente chama de multifacetado, né, ela pode gostar de uma determinada área ou de outra determinada área. A publicidade ela é interessante porque ela abre esses caminhos, né? Então, conhecer o curso, de fato, como eu falei antes, abre aquela situação do universo. E a pessoa pode compreender exatamente para que ramo ela quer caminhar a partir dessas características que são muito próprias delas, né? No sentido de que, eu gosto de arte, eu gosto de uma coisa mais numérica, eu gosto de escrever, enfim, tem espaço para todo mundo, ela é muito democrática. E isso é um dos contextos que, na minha opinião, é um dos mais fantásticos, né, do nosso curso. E você falou da questão de evolução, né? Que é uma questão muito... A publicidade é algo muito mutável, né? Um exemplo muito claro que a gente tem hoje é a questão da profissão de social media, né? Social media foi algo que cresceu e muito nesses últimos tempos aí, graças ao boom das redes sociais, né? E é uma profissão hoje que, por exemplo, você sai do curso de publicidade e é uma das opções que você pode trabalhar hoje, né? Você trabalhar como social media é algo, não sei se é algo muito rentável, né? Mas é algo que você mostra de fato o seu papel ali, mostra de fato o que você tá produzindo, né? De fato, a gente pode pensar aqui que o indivíduo no social media ele vai ter duas possibilidades. Ele pode partir tanto pro campo da criação do material quanto da gestão dentro das redes, né? E você falou ali, se não necessariamente tão rentável, depende. Eu acho que isso também é uma perspectiva bem democrática da publicidade. Em grandes mercados, a publicidade ela é muito lucrativa e, portanto, ela rende muita grana, né? Talvez em mercados menores a gente não identifique grandes salários, como seria no caso das capitais, por exemplo. E quando eu falo grande salário, a gente está falando aí, às vezes, de 30, 40, 50, 100 mil por mês, mesmo em Curitiba. Lógico, não é todo mundo que ganha isso, é um valor bastante expressivo, né? Falando aqui em 100 mil, 50 mil, né? Pode parecer que, eventualmente, todo mundo chega nesse status. Não é bem assim, mas, de certa forma, ela é democrática. A gente tem nos mercados menores boas oportunidades, inclusive para empreender nesse campo, né? E, consequentemente, ganhar um volume mais significativo de dinheiro mensalmente. E a gente tem, nos grandes centros, muitas oportunidades para tanto trabalhar em agências, quanto também montar seu negócio, não apenas no campo de agência, mas como o Vitor falou aqui, tem a minha produtora, tem o pessoal da fotografia, tem o pessoal que vai trabalhar exclusivamente com social media, etc., né? A Albis quer complementar a ideia ali. Não, só queria complementar, Sérgio, que é tão democrático que você não precisa mais estar nos grandes centros para poder ser bem remunerado, sabe?
Hoje em dia você pode estar lá no seu quartinho, numa cidade no interior, mas com uma internet, vamos supor, razoável, cara, que o seu trabalho você pode fazer para o mundo inteiro, sabe? É tão democrático a área da publicidade que você... Isso que eu falo na área de criação, né? Na área do computador ali, que você vai de design gráfico, mas também na parte da propaganda, que engloba tudo isso. Mas é tão democrático que você pode estar no quartinho da sua casa lá e fazendo para o mundo inteiro. Você pode estar fazendo identidade visual para o país, para o mundo inteiro. Você pode estar fazendo uma embalagem, você pode estar fazendo social media, você pode estar fazendo para o mundo inteiro. Se você souber vender seu peixe, souber fazer bem o seu trabalho, você vai poder se encaixar em qualquer lugar. Então, os grandes centros, assim, as grandes agências, é só se você quiser trabalhar de carteira assinada, porque trabalhando como freela ou até também como prestador de serviço ou também vendendo seu próprio peixe, cara, hoje em dia, qualquer lugar você consegue, é muito democrático. De publicitário, assim, hoje em dia, na verdade, de louco e publicidade todo mundo tem um pouco, né? Porque todo mundo sabe um pouco de publicidade. Então, se você estudar para isso, você sabe um pouco mais que o pessoal. Então, você tem que se sobressair. Então, é bem democrático mesmo. Infelizmente, essa frase existe, né? De publicitário e louco, todo mundo tem um pouco, né? Porque o tanto de gente que vai e implica com o material que você produz, né? E umas implicâncias totalmente nada a ver, né? Mas não veio ao caso aí. Exclamações. Mas, complementando o que o Bis falou, é muito legal, porque pensando assim, na minha área específica de trabalho hoje nós temos uma produtora e a produtora precisa sair e captar, mas eu preciso de editores, e os editores não necessariamente precisam estar num escritório trabalhando para mim. É muito interessante, porque a gente tem muitos parceiros que editam material de fora, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Então, eles editam e entregam para nós. Então, você pode estar em qualquer lugar, trabalhando em qualquer lugar, dependendo, obviamente, da área que você quer atuar, né? Isso o professor Sérgio deixou muito especificado, que dependendo da área que você quer atuar, você não necessariamente precisa estar sentado no escritório, né? Até na época da pandemia, na verdade, a nossa categoria, assim, foi uma das profissões que mais se adaptou rapidamente ao home office. Foi uma coisa muito rápida, não sofreu tanto, sabe? Apesar de algumas agências, né, estão gostando de trabalhar assim, às vezes de reduzir pessoal e reduzir estrutura, justamente também por tudo que veio em consequência da pandemia, de redução de custo, tudo, é um modelo de trabalho que para eles foi enxergado, sabe? Essa questão do home office, de trabalhar com a questão do prazo, do job certo na pauta, então foi isso que aconteceu, e é bem dessa forma mesmo, você não precisa estar mais em loco, sabe? Você tendo o seu trabalho ali se desenvolvendo, é bem bacana. E durante o bate-papo aqui, adentrou a sala do Zoom aqui, o nosso amigo Clóvis Pedrini Júnior, que também é formado pela nossa querida Unicentro. E Clóvis, você chegou agora no bate-papo, nós estamos falando o que motivou você a escolher a publicidade, a área da publicidade. Eu gostaria de saber de você, o que motivou? Foi um sonho? Foi ali algo momentâneo? Como que foi? Boa noite, um privilégio rever velhos amigos, sempre bom, uma honra. Desculpa, eu estou em sala de aula, daqui a pouco eu já entro em outra, vou participar só um pouco. Numa cadeira que já foi do Sérgio, aqui em Cascavel. Estamos aqui tentando colocar para as outras gerações, né, o que a gente talvez acredite no que é a boa comunicação, a boa publicidade. O que me motivou lá atrás foi poder, de alguma forma, ter o trabalho pudesse ser visto e talvez afetar as pessoas, a sociedade de alguma forma. Por isso que eu gosto sempre, né, que nós somos as ciências sociais aplicadas. A gente não... Mais não, né? O historiador, quem estuda letras, ele vai estudar, ter uma análise, mas a gente vai aplicar, a gente vai produzir. Então, a minha vontade sempre foi que o conhecimento nosso se transformasse numa coisa real. E eu vi na publicidade isso, na publicidade e no jornalismo. Tanto a matéria quanto a peça publicitária, elas se tornam reais, né? Elas são mais do que a nossa ilustração, ela é o resultado do nosso estudo, da nossa experiência. Isso que é muito bem encaixado na todo conhecimento. E para nós é conhecimento, né? Tudo é fonte, tudo é inspiração, tudo serve. Então, o que me motivou foi isso, né? Foi poder aplicar o que a gente aprende, né? Como ciências sociais aplicadas. Tudo para a gente é
é conhecimento, tudo pra gente é inspiração, tudo pra gente é material criativo, tudo pode se transformar, tudo pode vir a ser algo real na sociedade, né? Então, por isso que eu escolhi a publicidade, o jornalismo e a comunicação. Você, uma pergunta para o Clóvis, você depois de formado, né, trabalhou em agência, como acho que a maioria aqui, mas daí você foi para a área do marketing político. Então, eu queria que você contasse um pouquinho do que te acrescentou na carreira, trabalhar em Curitiba, na Assembleia, em Brasília, na Câmara, enfim, conte um pouquinho. Sim, eu trabalhei tanto na política quanto na iniciativa privada, quanto em organizações internacionais não governamentais que diziam que atuam com cultura, com educação em favelas, com ciências. E eu posso garantir para os nossos estudantes o seguinte: eu vi mais política em algumas empresas, em algumas organizações, do que na próprio meio político, sabe? Tudo é política, né? E eu era um desses que falava, nunca vou trabalhar com política. Mas se você não se engajar, outro pior, mal intencionado, vai ocupar o seu lugar, entendeu? Então foi uma coincidência, né? Eu conhecia um cara que eu confiava no trabalho dele, que foi prefeito da minha cidade, que veio se tornar deputado, e eu o acompanhei. Depois disso, eu não quis seguir com o que assumiu o lugar dele, porque ele acabou morrendo de Covid, sabe? Então, assim, nunca perder o que você acredita, né? No que você quer defender. Todo mundo tem limites. Eu não trabalhei com política em qualquer cenário, em qualquer pessoa, né? Então, você poder associar o teu trabalho com algo que você acredita, seja na política, seja numa empresa, seja numa ONG internacional, você pode em qualquer meio fazer teu trabalho com ética, entendeu? Não é porque você está no meio da política que você vai ser desonesto, não vai ter ética, muito pelo contrário, você é muito mais vigiado ali do que talvez em outros meios, né? Quem trabalha numa instituição pública é muito mais vigiado que quem trabalha numa instituição privada, numa empresa, por exemplo, sabe? Um servidor público está aos olhos da sociedade, né? Então, o que me fez foi uma coincidência de acreditar numa pessoa, num político, e casar, né? Mas não que eu tenha procurado isso. Mas o que eu vi agora, depois de 9 anos trabalhando com política, no Congresso, na Assembleia, é que é possível fazer um trabalho honesto, com ética, com honestidade em qualquer lugar, né? Não é o local que vai te ditar como você vai ser. Se você é um bom profissional, você exerce em qualquer lugar. Agora eu estou numa sala de aula, né? Falando muito das coisas que eu vi, né? Se eu talvez não tivesse essa experiência, eu não poderia passar justamente isso, né? Como atuar numa situação complicada, delicada. A gente tem algum preconceito, mas assim, a gente tem que ver a nossa profissão de forma mais pragmática, nunca perder o senso crítico. Mas enquanto os nossos amigos advogados atendem, né, e ganham dinheiro, a gente se furta em trabalhar em determinadas áreas. Não sei por quê. Né? Cada um se impõe seu limite, o que concorda, o que não concorda, e por que não, né? E é aquilo que eu falei, se você não assumir essa vaga, alguém mal intencionado vai assumir. Então, assim, a experiência foi enriquecedora, vi muita coisa boa e coisa ruim, das quais eu falei, não, a partir daqui eu não passo, entendeu? Então, assim, o nosso campo está muito rico, muito cheio de oportunidade. A gente não vê os ADMs do Big Brother hoje ganhando mais do que quem está participando? Os ADMs, é o Big Brother dos ADMs, entendeu? Isso é um ramo da comunicação. Alguém que estudou relacionamento, atendimento, redação publicitária, atender, pensar na hora uma resposta, dependendo da atitude do cara. E na política é meio isso também, sabe? Então, eu, como publicitário, jornalista, eu chegava até não só divulgar, escrever discurso, o famoso ghostwriter, né? Então, assim, o nosso campo é imprescindível e tem muita área. Aquela visão que a gente aprendeu, eu me formei em 2006 na Unicentro. 2006, cara, é muito tempo, né? A gente aprendi a dupla de criação, né? Que hoje em dia não tem mais, né? O multitarefas tomou conta. Ou você é muito bom e só faz isso, eu só sou redator. Eu só sou o cara que tem um insight genial. Ou você aprende tudo um pouco e se forma, o que eu gosto de... Os espanhóis estão falando isso já, né? O cientista da comunicação, o cientista da informação. É você ter as ferramentas para dar uma resposta para o seu cliente, para o seu assessorado, para a sua empresa, para a sua instituição. Então, você não dominar em 100% todas as ferramentas, ser bom numa, lógico, ou 2 ou 3, mas você compreender e, assim, não ser comunicólogo. A gente não é mais comunicólogo. Eu gosto desse conceito e estou incorporando ele.
eu não ignoro mais nenhum ramo do conhecimento da comunicação, tento sempre absorver, para me tornar um cientista da comunicação, né? A ciência da comunicação que a gente tanto fala. Brigar pela comunicação como ciência, como campo autônomo de pensamento e de atuação. Clóvis, eu sei que o teu tempo é curto, né? Você logo já vai entrar em mais uma aula aí. Eu queria só que você deixasse para nós adiantarmos aqui também a sua participação, um conselho para aquele que está pensando em seguir na área de publicidade ou aquele que talvez esteja um pouco indeciso. E logo em seguida você também indicasse algo voltado à publicidade para que o ouvinte possa identificar um filme, uma série, um livro, um site, uma rede social, qualquer coisa assim que você acredite que vai levar o ouvinte a tentar buscar. Uhum. Certo, primeiro um argumento bem prático, né? A gente é uma das profissões que mais cresce em demanda em vários setores, da internet, gerenciamento de rede, direção de arte, então assessoria de imprensa, assessoria de político, de artista, de banda, de um monte de coisa. Nosso ramo, assim, ampliou demais. Então, pensar a comunicação dessa forma, essencial para a sociedade, né? Não só na agência. A agência continua, se mantém, e muito forte, inclusive, porque ela conseguiu também se reinventar. E a equipe da agência também agora é multifacetada, né? Não tem só o diretor criativo e o redator agora, ela é multifacetada. Então, junto com a TI, a gente é uma das profissões que mais tem demanda, né? Mais tem demanda no mercado, né? Tanto aqui no interior quanto em capitais. Isso eu vi. E tem gente ganhando muito dinheiro com isso. Isso que a gente tem que falar. Nós temos que perder o medo de falar de dinheiro, né? Cobrar, aprender a cobrar. Então, tenham isso em mente. Tem campo, tem mercado. Não acabou. A rede social não acabou com a publicidade, assim como o rádio, como a TV não acabou com o rádio, como a internet não acabou com a TV, como o streaming não acabou com o cinema. Pelo contrário, a gente tem uma gama enorme de atuação. Tem um filme, eu vou citar um filme que eu assisti na faculdade, que me marcou, e eu encomendei o original dele para ter ali na minha coleçãozinha de DVD. Não sei se o povo sabe que é DVD, que você coloca um disco para assistir um filme, que se chama O Senhor das Moscas. Assista esse filme, ele é de um livro, né? O filme é de 94, tem a versão dele legendada no YouTube. Assistam O Senhor das Moscas, porque acima de tudo a gente tem que conhecer a natureza humana. A gente vai entrar no mercado publicitário, é o mercado compra e venda, lucro, resultado. A gente vai usar a nossa criatividade para isso. A gente tem que ter muito claro também. E aí você entende um pouco ali a sociologia, a psicologia do capitalismo, da concorrência, da disputa, da criatividade por espaço, do uso de símbolos, de mitos, de fantasias para você conseguir espaço, para você ganhar do teu concorrente, do teu oponente. Então eu assisti na aula de cinema na faculdade com o professor Jason, ele passou O Senhor das Moscas, tem um livro também, mas o filme é melhor que o livro. Uma das poucas vezes que eu concordo que o filme é melhor que o livro. É isso, Clóvis. Muito obrigado pela sua participação. Eu sei que daqui a pouquinho você já vai voltar em sala de aula aí, mas fique à vontade para acompanhar o nosso bate-papo aqui, que nós ainda temos muitos assuntos para falar, né? Nós temos muitas coisas para falar com o Sérgio, com o Bisteca, com o Henrique, com o Vitor, com o Lucas. E a gente estava falando, né? Um dos assuntos um dos assuntos que o Clóvis comentou, né? A questão do Big Brother Brasil, por exemplo, né? Que tem uma alta publicidade, né? Uma das coisas que ele comentou foi a questão até mesmo dos administradores de página estarem ganhando muito mais até mesmo do que quem está participando do Big Brother. E hoje é um ramo principal aí, né? Não é o principal, mas é um dos ramos que surgiu com essa evolução, né? Com essa questão até mesmo do social media, né? Você ser social media de um famoso para você tentar gerar engajamento, para você tentar gerar um conteúdo bacana ali e tal. Nós tivemos grandes exemplos aí desde 2020, né? Quando começou essa reformulação do programa aí, e no ano passado foi o que mais se intensificou, né? Com a vencedora ali, a Juliette, né, que mesmo não tendo, segundo ela, não tendo dinheiro para pagar os administradores, teve mais de 16 pessoas ali que trabalharam incessantemente para ela durante quase 4 meses de programa. Eu queria a opinião de vocês para falar sobre a questão assim, como que vocês veem isso inserido no mercado de trabalho? Como que vocês acham que se isso tem algo a evoluir ainda mais,
Ou vocês acham que, tipo, passando a era do programa, ou passando a era dessa questão de reality shows, a questão de ser administrador de páginas de famosos que estão participando de programas, isso vai passar? Se nós pensarmos na velocidade com que mudou isso, na velocidade com que isso aconteceu, das redes sociais entrarem, e aí você tem o Mirk, o MSN, o ICQ, e aí hoje nós estamos no Instagram. Não há como prever se vai ou não vai, mas a gente sabe que não dá, o mundo não funciona mais sem publicidade. Eu acho perigoso essa questão dos ADM e de rede social, assim. Com certeza é um ponto que está bem em vigor, assim, né? Bem em destaque, que é essa questão dos ADMs e redes sociais, mas é muito perigoso, assim, porque se não for bem trabalhado, bem organizado, até questão de tendo bastante correspondência com o famoso, falar a mesma linguagem. Cara, ali é uma rede social. Rede social é a pessoa, né? Então, assim, se você colocar outro para falar por você, tem que ser muito em consonância, sabe? E não falar o que não deve. Tem muitos casos aí que já deu merda. Ou que o pessoal fala, o estagiário falou ou errou. Até as próprias grandes marcas falando, o estagiário foi mandado embora e fez uma cagada no final. Então, tem vários casos que acontecem. Então, é uma profissão, é uma área, né, da nossa profissão que pode se trabalhar, que pode ser, mas não se resume a só isso, sabe? Um ADM eu acho que está muito mais ligado a uma questão de gerenciamento e administração das redes sociais do que o propriamente fazer, sabe? Porque ele tem que estar ligado tanto no que está rolando e respondendo e comentando, e até porque a coisa da instantaneidade, aquela coisa da espontaneidade do artista também é o que vai dar esse engajamento, sabe? As pessoas querem criar engajamento hoje em dia, não é assim, sabe? A pessoa que segue você, ela se identifica com você, ou não com ADM, né? Aí tem aqueles, né, que é o ADM mais responsável pela questão do engajamento que a própria pessoa. Vamos citar aí o exemplo da Prefeitura de Curitiba, sabe? Que com certeza ali com a equipe de administradores ali, da questão das redes sociais de Curitiba, que alavancou, assim, essa questão do público, né, da organização pública, assim, para uma visibilidade grande nas redes sociais, foi a questão ali da Prefeitura de Curitiba, que teve bastante visibilidade, mas assim, com certeza não é a Prefeitura de Curitiba que fala, é sim uma equipe. Então, assim, esse é um exemplo prático disso. Tem também um exemplo até esqueci o nome agora, da funerária, bem famosa, que com certeza, de repente, não é o dono da funerária que é daquela forma, mas o dono, junto com o ADM, junto com as mídias sociais, ou junto com uma própria agência, que eu não sei, assim, quem que é o ADM dessa funerária, que entrou em concordância, ou assim, e viram que era interessante para o público e falaram a linguagem que foi abraçada pelo público. Então, é uma área muito linear, sabe? Você tem que andar muito na linha, porque ou você tem muita fama, ou você acaba com a sua ou você é cancelado, né? Ou você é cancelado. É disso mesmo, é uma linha muito tênue. Ou você é muito amado, ou você é cancelado. Então, é sangue frio. Se você vai partir para essa área, é um sangue frio assim que você tem que ter, porque é diário. E é frenético o negócio. É um workaholic, é frenético, noite e dia, tem que ser muito bem gerenciado isso. Deixa eu complementar. Eu concordo com o Bis em alguns pontos, mas eu vejo um cenário mais otimista, assim. Eu acho que a gente tem uma lógica que é diferente, que vai pegar as diferentes transformações sociais que o mundo tem passado, enfim. E como o mundo evolui, a sociedade evolui também. Acho que Juliette é um exemplo muito grande disso, né? Da maneira como ela ganhou espaço. Só que eu arriscaria dizer que Juliette não seria Juliette da maneira como ela é, se não fosse um trabalho muito bem elaborado da sua equipe de comunicação. Lógico, tem toda a autenticidade dela, tem todos os méritos dela, daquilo que ela foi dentro do programa, mas isso teve continuidade pós-BBB, né? E teve todo um gerenciamento significativo ali. Então, de fato, muitas vezes a gente tem uma outra pessoa que é representada por um grande volume de pessoas dentro de uma determinada equipe, etc., e que isso mostra uma determinada persona, né? Um conceito que a gente tem lá
da publicidade mesmo. Mas é importante que a gente tenha isso também, porque as pessoas querem consumir esse tipo de informação. Eu acho que um grande exemplo disso é a Netflix, os portais da Netflix nas redes sociais, ou como as pessoas se identificam com uma determinada marca, uma marca que não tem, de fato, uma personalidade, mas que é representada por pessoas que estão ali fazendo um trabalho super interessante, super divertido, né? Você linkou há pouco, Vitor, com a questão do BBB. Esses dias nós tivemos o case da Avon, né? Que alguém, eu não me recordo exatamente qual era a situação, mas de mencionar, né? Aquela marca. E aí a Avon, que era a marca patrocinadora, foi para as redes. Acho que a Jade, né? Foi para as redes e falou assim, agora me chama de aquela lá, alguma coisa mais ou menos nesse sentido, não foi exatamente com essas palavras. Então, que se torna super divertido, né? O 99 também, a primeira ação patrocinada uma das primeiras, pelo menos, a primeira do Anjo, do BBB, foi com a 99, e aí vai o PA e fala, né, não sei o que, da Uber, e aí não era Uber, era justamente a sua principal concorrente. E eles brincam, né, vai pra rede, agora me chama pelo nome da outra, e qualquer coisa nesse sentido. Então, e tem aquela do Almacente Downy, né? Quando foi com a Nayara Azevedo, que ela errou Downy, alguma coisa assim. Exato. Daí, tipo, assim que foi ao ar a prova, né? Tipo, a empresa em si mudou nas redes sociais o nome da marca ali e ficou por uma semana com aquele nome. Então, é o gerenciamento de crise, né? Então a gente, assim, essa persona, no meu ponto de vista, ela é interessante, porque a gente acaba tendo oportunidades de, enfim, mostrar uma nova face da marca para o consumidor, né? Uma coisa que a gente não pode esquecer é a questão da humanização, que está cada vez mais em voga aí nesse momento que nós passamos. O mundo já anda muito difícil, então a gente tem aí todas essas questões de pandemia, que, enfim, estamos saindo disso finalmente. Se tudo der certo, saímos em breve, né? Então, acho que também é uma maneira de alívio, uma maneira de relacionamento diferenciada e que, particularmente, eu penso que é um dos futuros da publicidade. Já é uma realidade, não que seja uma relação a alcançarmos lá, mas que eu acho que dificilmente a gente vai deixar de fazer, né? Começamos há alguns anos atrás, por exemplo, com o Magazine Luiza, com, acho que Submarino, Ponto Frio, e isso cada vez mais foi ganhando uma identidade muito própria. Hoje a gente tem a Magalu tem cara, a Magalu tem voz, né? Tudo digitalizado, tudo digital, numérico, né? Mas a gente sabe que aquilo tá envolto com as pessoas. Onde você comprou? Comprei no Magalu, né? O Magazine Luiza não existe mais, é o Magalu. Então ele ganhou pegando um exemplo aqui, a loja ganhou essa identidade, e eu vejo que isso trabalhado nas redes sociais, ou no caso ali das personalidades do BBB, não só a BBB, como No Limite, da Rede Globo, qual mais que tem aí, me ajudem, nos outros canais, eu não sou muito de televisão, mas enfim... A Fazenda da Record, né, entre outros. Couple, que também é da Record, enfim, tipo, reality show que mais tem aqui no Brasil, né, reality de música, de streaming, né? Masterchef, essas coisas, assim. Temos dos streamings, né, tipo The Circle, entre outros. Então, assim, eu acho que tem potencial, sabe? Fazendo essa pegada aí que você falou de persona, cara, olha que louco, tipo, esse é um conceito de marketing, né? E olha, para definição de público-alvo e tal, né? E aí foi transferido essa persona para a questão de personificar as pessoas, as marcas na rede social, entendeu? Transformar as marcas. Isso a gente usava para os públicos, né? Para o público-alvo. E daí ele rompeu a barreira e agora são as marcas que se definem as próprias personas para poder falar a linguagem do público-alvo, sabe? Então, assim, o meu público é esse, então a minha persona é essa, né? Então, tudo advém das redes sociais, sabe? Porque para ser uma rede social, a marca tem que ser uma pessoa. Tipo, a marca hoje em dia que fala como marca, ela não é tão bem vista, sabe? Eu fico uma coisa meio pragmática. Aí quando você rompe a barreira e começa a falar como persona realmente, ela cria mais intimidade, né? Ela dá mais valor, assim, a pessoa que segue, ela segue pela persona, né? Não às vezes segue uma marca porque gosta, mas se for a persona, ela vai realmente se identificar mais. Então isso advém mesmo das redes sociais, sabe? Esse boom, assim, de personificar a marca, porque antigamente quem personificava as marcas eram os mascotes, né? Tipo a tartaruguinha da Brahma,
os mamíferos da Parmalat. Então, olha como que é mutável. O bombrilzinho da Solan. O bombrilzinho da Solan. Bolinha. Mas é tudo assim, tipo, olha o que foi a personificação. Eram mascotes. Hoje em dia você não chama mais a Magalu, ou né, que a Magalu tem o baianinho e tal, que não é mais baianinho, né, que se fala. Agora é CB. Isso. Eles têm, sabe? Então eles têm nomes, eles têm a identidade. Então, assim, o mascote não é mais caricato, ele é realmente uma pessoa. É interessante isso. Olha para você ver, cara, não faz muito tempo, sabe? De que eu entrei na faculdade até hoje, já deu um giro gigantesco, assim, nessa questão aí. Bem interessante. Mas sabe que isso é um tanto quanto recente? Se a gente for parar para pensar, essa personificação, ela é de 5, 6 anos atrás. Então, se a gente for pensar em história da publicidade, é muito pouco tempo. Hoje, para o cenário tecnológico, 5, 6 anos é muita coisa. Mas pensando em história da publicidade, de onde saímos e até 5 anos atrás estarmos ainda com mascote, por exemplo, 5, 6, talvez um pouco mais, né? E outra coisa que é legal dessa questão da personificação é o quanto, por meio da própria publicidade, aí para o pessoal que está pensando em fazer o curso, a importância disso, né? As questões de interesse público, por exemplo. Então, esses personagens, eles chegam e estão debatendo racismo. Esses personagens estão debatendo inclusão, estão debatendo representatividade. E isso é fantástico, porque a publicidade ela tem cada vez mais explorado universos que, de certa forma, se relacionam ao interesse público, que muitas vezes nós pensávamos, sobretudo antigamente, que era uma função do jornalismo, né? Não exclusivamente, mas sobretudo do jornalismo. E hoje a gente vê que tem espaço para fazer publicidade, para construir imagem de marca, mas também para trazer esses debates super relevantes para a sociedade. Então, para quem está pensando aí, cogitando a hipótese de fazer publicidade, pensar que a gente pode vir para cá para fazer a diferença também, como o Clóvis mencionou há pouco, né? Vir e trabalhar de uma maneira ética, de uma maneira coerente e trazer esses debates para o contexto público e, enfim, né? Por meio das marcas. Magalu foi uma marca que se posicionou muito recentemente, período de pandemia, por exemplo, né? Enfim, a gente via a Lu volta e meia fazendo mensagens, trazendo mensagens nas redes sociais sobre a importância dos processos que estavam relacionados à pandemia, se proteger, etc., né? A gente tem N marcas que trabalham no contexto da igualdade racial, da representatividade da comunidade LGBTQIA+, enfim. Então, eu acho que essa personificação gerou ganchos, né? E esses ganchos foram muito bem aproveitados pela publicidade para fazer o que interessa para todo mundo, não apenas vender, né? As marcas muito mais que vendem, né? Produtos agora estão vendendo ideias e até recentemente a gente tem acompanhado a guerra da Rússia lá com a Ucrânia e todas as marcas capitalistas americanas fugindo da Rússia e provocando filas atrás de Big Mac e não era isso que eles queriam, né? Eles queriam que a população se revoltasse, não quisessem que saíssem as marcas, mas na verdade estão fazendo fila para comer e não estão fazendo fila para protestar, sabe? Então, para você ver onde chegamos. Mas aí as marcas se posicionando, né? Se posicionando contra e tal. Então, posicionamento é bem importante hoje em dia. Muito, muito legal essa ideia, porque desse posicionamento e dessa personificação, porque ela vem, essa humanização das marcas, que é o que a gente tem trabalhado muito hoje em dia dentro da publicidade, ela vem dessa ideia da rede social, né? Quanto mais humanizada a tua marca for, mais ela consegue engajar, e ela consegue engajar com um determinado público, e esse seu público se torna um público fiel. Que é muito, muito legal isso. Que se você parar para pensar 5 a 6 anos atrás, isso era impossível. Você ter uma postura de uma marca. A marca não se envolve. A marca a marca não se posiciona, a marca não isso. E você tem esse engajamento e essa humanização e essa tomada, como o professor Sérgio falou, de posição ideológica, ou posição política, muito certa, assim. E aí você cria uma fidelidade com aquele público. Isso é algo assim que, se você parar para pensar 5 anos atrás, cara, isso era algo assim que será mesmo que vai dar certo? Como é feito, né, de evolução a propaganda, vamos pôr na épocas áureas aí da propaganda, 50, 60, 70, 40, sei lá, a gente era visto como uma profissão que enganava, né? A gente era visto como os caras, os mágicos que enganavam
para poder vender, ou tipo, te vendia, o cara ser bom na propaganda tinha que te vender até papel rasgado, tinha que ser o mágico. Então, foi passando daquela época para uma época que a gente foi evoluindo, e daí de repente não era mais aqueles caras que enganavam, mas aqueles que sabiam falar pelas entrelinhas, e de repente agora a gente chega num momento que se a publicidade não falar a verdade, ela vai ser cancelada. Eu acho que essa evolução da nossa profissão, ela meio que acompanha a evolução da sociedade, eu acho, porque pensa, há quantos anos a gente tinha propaganda de cigarro? E propaganda, os maiores anunciantes era Marlboro, essas marcas que anunciavam muito. Então nós estávamos vendendo, o publicitário estava ajudando a vender cigarro que mata. E hoje é proibido, hoje não tem propaganda de cigarro, é proibido fazer propaganda de cigarro. E, então acho que pegando esse exemplo, a sociedade, né, as leis foram criadas que é proibido, e a publicidade agora não faz mais propaganda de cigarro, ela faz justamente o contrário, faz propaganda de que cigarro faz mal. Então acho que essa evolução acompanha, né, a evolução da sociedade, apesar de ser a passos lentos, mas a nossa profissão acho que é bem um termômetro disso. Um outro exemplo só para trazer é a questão, por exemplo, que nem vocês comentaram, né, da tartaruga da Brahma, né, que o CONAR, anos depois, proibiu a utilização de animais em peças ligadas a, tipo, bebidas alcoólicas ou até mesmo produtos que causariam um certo mal à saúde, né? Até a questão de mascote pela questão da influência nas crianças, entendeu? Foi por causa disso, nesses produtos. E até, na verdade, hoje em dia, e sempre foi assim, não se bebe cerveja na propaganda, né? A cerveja só serve para brindar. Até teve a Itaipava, acho que fez, não lembro qual foi, que fala realmente sobre isso, que não se pode beber a cerveja na propaganda. Ela pode brindar, se pode derramar do copo, mas você não pode beber. Então, até a questão do mascote foi eliminado por causa disso, pela influência nas crianças. Então, o CONAR, a gente tem um órgão que autorregulamenta a nossa profissão. Então, você vê que importante isso, né? Seguindo esse raciocínio, eu concordo bastante com o professor Sérgio, e que eu tenho essa visão também bastante otimista, sobretudo por conta dessa questão que a gente o publicitário aprende com a sociedade, observando ela, né? Que nem todo mundo já falou aqui que a gente mudou, a profissão mudou, as pessoas mudaram, a sociedade evoluiu, e eu vejo isso como muito positivo para a profissão e para os próprios publicitários, porque é só você ver hoje todo tipo de empresa precisa se posicionar em rede social, e essa união dessa, podemos dizer assim, autenticidade que as redes sociais proporcionam, porque as pessoas gostam de ver gente, gostam de ver o que as pessoas estão fazendo, e ver as empresas fazendo isso também faz você pensar que você está mais próximo delas, e aliar isso com a questão, toda a questão técnica da publicidade, você dá um ar de seriedade, mas ao mesmo tempo você traz essa sensação de que você tá junto com o público, sabe? E quando você começa a entrar nessas causas e começa a se engajar, é algo que começa a chamar a atenção do público. Hoje, por exemplo, tem empresas que ganham a vida vendendo canudo de metal para pessoas que não querem, né, mais comprar. E tem toda uma questão publicitária, de marketing, para mostrar para as pessoas que existem essas alternativas, né? Sim, sim. E olha só, eu queria levantar um assunto aqui, eu sei que já passamos um pouco do horário de gravação aí. Um assunto que o Sérgio mesmo levantou, né, é a questão do gerenciamento de crises. E eu acho que é um assunto muito importante a gente saber falar, poder falar aqui dentro do podcast, que é a questão, né, do preparar o profissional para o gerenciamento de crises, né? Porque todo profissional tem que estar preparado para isso, independente de qual área que ele trabalha dentro da publicidade, uma hora ou outra ele vai precisar tratar algum problema, alguma coisa da melhor forma possível, né? A gente teve muitos exemplos aí, principalmente agora, que nem o Sérgio comentou sobre a questão dos serviços de streaming, né? A Netflix foi uma sempre uma das mais atacadas, né? Nessa questão da galera ali tentando cancelar a assinatura. Eu lembro muito bem de um exemplo, acho que de 2018,
2019, que a galera tava querendo, tava falando que ia cancelar a assinatura da Netflix, porque a Netflix tinha uma série que falava sobre a Bíblia e não sei o que, sendo que a série era do Good Omens, que era a série do Amazon Prime Video, não era nem da Netflix. Aí o Prime com a Netflix fizeram uma brincadeira ali que o Prime ia cancelar, a Netflix ia cancelar Good Omens e o Prime Video ia cancelar, sei lá, La Casa de Papel, House of Cards, não lembro qual que era a série que tava em alta nessa época. Agora, um exemplo mais atual, né, foi uma animação original da Netflix que muitos católicos e evangélicos, né, começaram a colocar nas redes sociais, que era para proibir as crianças que ia colocar, ia cancelar a assinatura, enfim, que é Cuphead, né, que é inspirado num jogo, que tem toda a questão inspiração dos desenhos dos anos 30, anos 40, anos 50, enfim, muita gente queria cancelar a assinatura. E a Netflix brincou com isso, né? De certa forma, eles responderam todos os ataques que estavam recebendo, mas brincou, de certa forma, ali até renovou para uma segunda, terceira temporada. E eu queria saber da opinião de vocês, publicitários e futuro publicitário Henrique, né? O quão importante é trabalhar essa questão do gerenciamento de crises dentro da publicidade? Vejam, a gente tem uma questão na publicidade que se chama imagem de marca, né? Que é a questão de como nossa imagem é construída enquanto marca, no caso, né? Nossa imagem é construída perante um público determinado. O que a gente nunca pode esquecer é que o público ele parte de percepções. A vida parte de percepções, na verdade, né? Tudo que a gente visualiza, a gente percebe, interpreta e isso gera na gente um sentimento, seja de frio, de calor, de alegria, de tristeza, qualquer coisa do tipo. E a publicidade não é diferente. Então a gente visualiza determinadas estruturas e isso gera um determinado sentimento, um determinado entendimento, vamos colocar assim. O que nós publicitários temos por obrigação é garantir que as imagens das marcas que são atendidas por nós, pelas nossas empresas, ou na empresa pela qual eu desempenho trabalho em determinado momento, é que essas imagens estejam asseguradas, né? No sentido de que ela precisa sempre estar sendo bem vista, etc. O que a gente não pode fazer é se esconder diante dos problemas. Esses problemas, eles acontecem, eles sempre aconteceram e eles vão acontecer por N vezes, né? A Unicentro, por exemplo, tem isso, a Coca-Cola tem isso, né? A Petrobras, né? Vamos pegar o exemplo da Petrobras aqui, períodos anteriores, aí, alguns anos, aquela questão de corrupção, etc. A Odebrecht, por exemplo, no mesmo sentido, né? Só que as marcas, elas não deixam de existir e elas precisam reformular todo esse contexto da negatividade que, por hora, cola, vamos por assim, gruda nela por um determinado período de tempo, né? E o que nós publicitários temos que fazer? A gente tem que desenvolver estratégias para que esse processo seja assumido da melhor maneira. Em alguns casos, o humor pode ser uma alternativa, é o que a Netflix faz com bastante frequência, é o que o Magalu faz com alguma frequência, né? Já falei bastante delas hoje. Mas, enfim, então é uma alternativa. Em outros casos, vamos pegar o caso da Odebrecht, por exemplo. Em alguns momentos, eles simplesmente ficaram quietos. Por quê? Porque naquele momento, por incrível que pareça, ficar quieto era uma melhor alternativa. Porque eles podiam estar se defendendo num dia e no Jornal Nacional no outro, né? Em função de uma ou outra característica do que estava acontecendo em relação a toda aquela história do mensalão. Não é mensalão, mas enfim, né? Do Lava Jato, melhor dizendo. Então, o que nós temos que fazer é sempre desenvolver a melhor estratégia para cada momento. A Odebrecht, pouquíssimo tempo depois, ela lançou uma campanha para tentar reestruturar a imagem de marca. Então, o que nós nunca podemos esquecer é qual é a estratégia mais adequada diante das dificuldades que aparecem, né? As dificuldades, elas podem ser muito significativas, as dificuldades podem ser originadas por alguma coisa que eu fiz, que eu criei. A gente teve agora na pandemia pessoas de grandes marcas aqui do nosso país falando que vacina não funcionava, que não tinha que paralisar nada, porque, enfim, a economia não poderia parar e a repercussão foi extremamente negativa. Não vou entrar nem no juízo de valor aqui de que é bom ou de que é ruim, mas que a repercussão foi extremamente negativa. Tem marca que pouquíssimo tempo depois acabou perdendo um grande volume de vendas, né, do setor alimentício. Teve marca do setor de eletroeletrônicos aí que perdeu também grande parcela de mercado que tinha antes da pandemia, porque não souberam se portar diante da crise que se instaurou. Então a questão é, qual estratégia eu vou adotar? Lógico que para isso existem vários estudos, vão existir uma série de pesquisas, mas o que a gente não pode fazer é simplesmente achar que a coisa tem que passar por si só, né? Tem que administrar da maneira que for a mais adequada. A Netflix faz isso de uma maneira muito inteligente, como você colocou ali dessa série determinada, assim como já aconteceu com várias outras situações. E a questão é sempre pensar, né?
qual é o modo mais adequado? Pode ser que o modo mais adequado seja esperar a água baixar um pouquinho, a temperatura diminuir, e depois disso eu tomar uma iniciativa, mas eu não posso ficar refém dos fatos, né? Eu tenho que agir sempre em função daquilo que aparece para mim, para que a minha imagem não acabe sendo mal vista ou, enfim, perdendo valor em relação a essa imagem de marca, né? Deixa eu só... Eu concordo bastante, concordo com o Sérgio, mas é uma parte muito de relações públicas, né? Essa parte de gerenciamento de crise. Falando da questão de marca, de publicidade, a Odebrecht tanto fez que acabou mudando de nome, né? Ela chama agora Novo Norte, ela não chama mais Odebrecht porque ela sujou realmente o nome dela e agora ela tem outro nome. Então, a questão do gerenciamento de crise realmente passa por toda a cadeia de comunicólogos ali, que é desde jornalistas, relações públicas, publicitários, marqueteiros, tudo faz parte, e se a empresa não fizer a parte dela, às vezes não vai adiantar, como não adiantou nesse caso da Odebrecht, que mudaram de nome e tudo. Então, a questão de gestão de crise na publicidade realmente faz parte de um dos P's, né, dessa questão, porque a gente tem que trabalhar se a marca, por exemplo, até a questão do Mercado Livre, né? Que mudou a logo para a mãozinha para fazer o toque dos cotovelos. E ficou um bom tempo ali, e daí acho que agora retornou, sabe? Então, assim, se a marca não peitar a ideia que ela tem, ela perde identidade com o público, sabe? Teve algumas marcas que no começo colocaram lá a máscara, né, na logo, né? Só para, né, estamos juntos, e colocaram a máscara, mas não aguentaram muito tempo e já retornaram a logo normal, né? A logo que todo mundo já está acostumado, a logomarca que todo mundo está acostumado. Então, você tem esses gerenciamentos, assim, de realmente identificação. Mas isso tudo, volto a dizer, faz parte também de uma evolução da nossa profissão, porque se a gente não existisse esse feedback imediato que a gente tem das redes sociais, dificilmente com os jornais, com a mídia TV, com a mídia rádio, as mídias tradicionais, a gente não teria essa questão desse feedback tão rápido e essa coisa tão forte das redes sociais, que chega a cancelar uma marca, que chega a ter que mudar o nome, e vai acontecer mais vezes. Daqui para frente, você pode ter certeza que vão ter mais cases de marcas que foram canceladas, de marcas que falaram a coisa errada na hora errada. Então, mais vezes vão acontecer. O gerenciamento de crise da propaganda é essa, a gente pode ajudar nessa questão. Seja um facelift na marca, seja uma outra marca, através das pesquisas mercadológicas, para ver a influência que a tal assunto teve com a empresa, e dar essa opção, esse novo norte, né? É o nome da Odebrecht, Novo Norte. E não só isso, né? Não, o exemplo não só da Odebrecht, né? Mas até mesmo pegando o exemplo de videogames aí, né? Que teve empresas que foram acusadas de por funcionários, né, dentro da empresa, só que explanaram nas redes sociais os maus tratos, por assim dizer, ao funcionário, né, a questão também de péssimo local de trabalho, sobre a questão também da assédio, enfim, e muitas empresas tiveram mesmo que desassociar o nome do jogo, por assim dizer, né, então, tipo, eu tenho um jogo super consolidado ali e tal, tá vendendo, mas o que acontece? Surgiu um boato, surgiu uma coisa comprovada, sei lá, enfim, eu vou ter que tirar o meu nome da empresa temporariamente só para ver se eu não perco em vendas. E foi essa eu só não lembro o nome da empresa, mas aconteceu no ano passado, que desassociou o nome da empresa ao jogo, né? O nome do jogo que estava vendendo para tentar não perder. O nome da Odebrecht é Novo Nor, não é Novo Norte, Novo Nor, nome. A gente teve uma situação semelhante agora com o Flow Podcast, né? Sim. Mas é lógico. Cuidado aí vocês. Não, a gente tá tranquilo aqui, a gente tá sossegado, não somos tão otários que nem aquele cara lá. Mas assim, gente... Blizzard, Vitor. A Blizzard, exatamente. A Blizzard desassociou o nome dela dos jogos para não perder em vendas. E agora chegamos àquele momento que você talvez esteja esperando, né? Que é para ver as indicações dos nossos convidados e também de nós da produção. É o Aqui Dica chegando. Então hoje, como deu para perceber, o tema foi publicidade e propaganda, né? Um dos cursos ofertados pela nossa instituição, Universidade Estadual do Centro-Oeste. E agora eu gostaria de pedir aos nossos convidados, começando por eles, né? Para indicarem um material
talvez midiático aí, para que possa talvez representar o curso de publicidade, ou até mesmo que seja de interesse ali deles para mostrar um pouquinho do que é ofertado dentro do curso. Começando pelo professor Sérgio. Bem, eu tenho 2 dicas, na verdade. A primeira delas é um livro chamado Originais, Como os Inconformistas Mudam o Mundo, do Adam Grant, que basicamente vai tratar das ideias de como quem quer ingressar aí nesse mundo da publicidade precisa pensar diferente, não que precisa, mas né, que com o tempo a gente vai se remodelando a ponto de tentar mudar o mundo de fato, como o próprio nome sugere, né? Então essa seria a primeira dica. E para quem está pensando em começar no universo da publicidade, que já gosta do universo da comunicação, enfim, tem um perfil do Instagram que é bem interessante, que é Renan Souza Branding. É um professor de Brasília, trabalha também no STF, que ele faz postagens quase que diariamente sobre cases publicitários, situações das mais diversas, desde materiais que deram muito certo, curiosidades, situações engraçadas, enfim. Então, para quem está começando nesse ramo, tem muito conteúdo lá, vai se divertir bastante. Fica as 2 dicas aí. Bisteca, a sua vez. Opa! Antes de você fazer suas dicas, a gente ficou com uma questão aqui que não foi respondida até agora. Por que o apelido Bisteca? Isso é da faculdade, cara. Isso não tem muita graça, não. Isso ficou muito tempo e daí acabei adotando o apelido aí. Então, nem tem muita história. Só questão de churrasco de calouro e acabou ficando. Então tá bom. Quais são suas dicas? Bom, então tá. Eu tenho 3 dicas. Na verdade, assim, o importante é que você não fique muito focado em uma área só de seriados ou de livros, você tem que ler tudo, você tem que ver tudo, você tem que encher a sua cachola, cara, porque assim, de referência, a publicidade, ela tem que ter muita referência. Então, a minha área, que é a área de criação, você precisa ver filme, você precisa ver Big Brother, você precisa ver novela, você precisa ver propaganda, você precisa ver Super Bowl, você precisa ver filme, você precisa ver filme romântico, Marvel, tudo. Você precisa encher a sua cachola de referência. Para a questão de criação da área de design gráfico, você enche com um anúncio de revista, um outdoor, que hoje em dia é mais difícil, mas o cinema, você com uma estética, com uma cor, com um cartaz de filme bacana, tudo faz parte de tendências, tá ligado em tendências. Então, assim, a minha dica é ver tudo, não é só o que a gente vai dizer aqui, mas além disso, ver o que você gosta, ver o que você não gosta, você tem que ver também o que você não gosta, não adianta você querer ver só o que você gosta, que você vai ficar só na mesma, você não vai evoluir o seu pensamento, o pensamento crítico, então não adianta você falar do outro se você não se pôs no lugar do outro. Tem que ter, assim, uma empatia realmente pelo outro para poder também falar a voz do outro, né? Falar a mesma língua. O seriado básico, né? De todo publicitário assistir é Mad Men. Ganhou vários Globos de Ouro aí. É o Mad Men que está da Netflix. Eu terminei ele esses tempos. Confesso que demorei para assistir, mas é demais. É a época mais fantástica da propaganda. O cara vendia cigarro, o cara vendia... E a questão dos bastidores é muito interessante. Essa série, o Mad Men, fala um pouco dessa questão do encantamento que a propaganda trazia naquela época, sabe? Todos os desafios, mostra bastante vários departamentos, mostra a evolução da propaganda do pessoal da criação sendo a estrela da agência, passando para o pessoal de mídia que estava começando a fortalecer a televisão na época. Então é bem interessante essa passagem. E esse seriado é bem interessante. Agora, um outro seriado mais café com leite, assim, mas é muito bom também e fala muito a nossa língua, o que a gente está vivendo hoje em dia no mercado de trabalho, é Emily em Paris. O Mad Men acho que não é da Netflix, né? Mad Men é da Globoplay. Mas o Mad Men agora tá disponível no Prime, na HBO Max e no Globoplay, mas no Globoplay só tem uma temporada. Isso, no Globoplay eu assisti todos no Globoplay, agora só tem uma. Eles tiraram, o HBO Max comprou os direitos, por isso que tiraram. Beleza, tá, então é isso aí. E daí a Emily em Paris, que é do Netflix, cara, você falando em Emily em Paris, é muito, cara, é exatamente o que o social media faz hoje em dia, sabe? E ali interessante a rotina dela, tanto na agência, tanto nas saídas, nas tiradas, no trabalho que ela faz ali. Então
muito atual o seriado, sabe? E é bacana, eu acho que tá influenciando bastante publicitário, porque hoje em dia o que tá saindo de social media da faculdade não é brincadeira. Então, tá influenciando bastante, mas é interessante. Se você quer seguir por essa, se você tem tendência a seguir essa questão de social media, assiste lá que você vai ver que social media não é só 8 horas por dia, é 24 horas por dia que você vai tá nesse meio. E uma terceira, que é um site, que é o Behance, que é para a questão de referência, portfólio, para você ingressar no mercado de trabalho. Então, quem quer, até o nosso aí estudante acadêmico de publicidade, se não tiver um portfólio no Behance ou qualquer outra plataforma, eu indico o Behance, que eu acho que é uma mais completa, assim, para quem é design gráfico, para quem gosta de design. Então, colocar um portfólio lá, nem que seja com peças fantasmas ou alguma coisa, algum estudo, algum trabalho na questão do design. O site do Behance é bem interessante para você ter lá um perfil, porque ele abre portas, você pode conseguir trabalhos por lá, você se informa, você ganha bastante bagagem de referência, de tendências, de como você vai trabalhar o seu layout, é bem interessante. Eu tenho aqui ele no favoritos e abro todo dia para dar uma zapeada aqui no site. Acho que era isso. Tá certo. Henrique, quais são suas dicas? Eu tenho uma dica e ela é especialmente para quem quer entrar na área da publicidade, que não se vê como uma pessoa que, eu não sou muito criativo, ou talvez que seja uma pessoa que gosta, assim como eu também, se identifica e gostava de ilustração ou alguma coisa do tipo. Leia o livro do Austin Kleon, o nome do livro é Roube como um Artista. Esse livro é muito fantástico, é bem curtinho, você consegue achar PDF dele para você comprar, tem nas livrarias na Amazon aí para você comprar também esse livro. Ele é muito, a leitura dele é muito gostosa, e ele é um livro que fala sobre como você desenvolve a tua criatividade desde as coisas mais simples, sabe? Então, talvez esse livro possa aflorar um lado aí que você não conhece, um lado criativo, intuitivo, curioso, que gosta de sabe, procurar coisas, descobrir coisas novas. Eu acho que até pro pessoal pra todo mundo que já é formado, mas é um livro super válido, que você sempre pode estar revendo coisas de uma outra perspectiva, vendo coisas novas, e esse livro, nossa, ele é incrível, um dos melhores livros que eu já li. É isso aí. A minha dica é o seguinte: se você quer saber como que trabalha um publicitário, mas assim, ele não é publicitário, mas o maior publicitário de todos os tempos, sem dúvida nenhuma, é Michael Scott de The Office, porque o cara sabe trabalhar com gerenciamento de crise, o cara sabe fazer um trabalho muito bom aí de publicidade para Dunder Mifflin. Então recomendo The Office para vocês. Não tem muito a ver com publicidade e propaganda, mas eu acredito que com certeza é uma série que você vai gostar. E além disso, tem essas tiradas aí do Michael tentando ser um publicitário. Então, no gerenciamento de crises ali, ele tenta resolver da pior forma possível, né? Que nunca é da melhor. Ou quando ele tenta engajar uma promoção, né? Do bilhete dourado, e acaba indo os 5 bilhetes dourados para a mesma empresa e perde 50% do lucro. Enfim, recomendo muito The Office para você assistir aí como não trabalhar em uma empresa. Mas agora a questão voltada para a publicidade, né? E tem um filme que eu assisti durante a graduação. Como eu já falei, eu sou formado em jornalismo pela Unicentro, né? Mas a comunicação ali, a comunicação se conversa, por assim dizer, né? A publicidade com o jornalismo. E nós assistimos um filme dentro da graduação, que é o filme Obrigado a Fumar, de 2007, se eu não me engano. 2005, perdão. Não, pera aí, eu me perdi tudo. Obrigado por fumar. Obrigado por Fumar, filme de 2005, tá certo? É um filme estadunidense aí, ele tá disponível no Star Plus para você assistir, e conta sobre a questão de como trabalhar com a publicidade dentro de três áreas principais, né? Que é a área das bebidas, a área das armas, né? Da venda de armas de fogo, e a questão do cigarro, né? Então, tem toda, eu não vou contar muita coisa, porque o que eu contar aqui talvez seja muito spoiler no filme, então eu recomendo muito você assistir. E um outro filme que eu acho muito bacana é um filme da Disney. Na verdade, ele é da Disney, mas não tá no catálogo de Disney Plus, que é um filme do Ed Murphy de 2012 chamado As Mil Palavras, no qual o Ed Murphy trabalha numa empresa, numa editora de livros, né? E ele basicamente é um charlatão ali que tenta sempre ganhar dinheiro com tudo, e basicamente ele é meio que amaldiçoado, por assim dizer, na questão de 1000 palavras. Então, ou seja, ele tinha 1000 palavras
palavras durante a vida inteira. E cada palavra que ele falasse, uma folha de uma árvore que estava no jardim dele ia cair. Quando não tivesse mais nenhuma folha para cair, ele iria morrer. E o filme trabalha sobre essa questão da criatividade, da forma que ele achou de tentar se comunicar, de tentar passar a sua mensagem mesmo. Então eu recomendo muito esse filme, tem no Telecine e no Globoplay, se eu não me engano. Então recomendo aí você assistir. Lucas Gomes Timóteo, suas dicas. Então vamos lá. Tenho algumas dicas. A primeira, o seriado da Netflix, Black Mirror. Não a série inteira, mas alguns episódios específicos. Eu vou citar só um que me veio na cabeça, que é da temporada 2, episódio 2. O título é White Bear, que é... Não vou dar muito spoiler, mas é uma mulher que acorda sem memória numa cidade e tem atiradores, que ela tem que fugir de atiradores que tentam matar ela, e ela começa a sair na rua e pede ajuda para as pessoas, só que as pessoas, em vez de ajudar, simplesmente tiram o celular e ficam filmando ela e tirando foto, e é uma coisa que hoje em dia é bem comum, né, no nosso cotidiano, né, as pessoas tiram o celular para tudo, né, elas mais olham para o celular do que para onde estão indo. Então o final do episódio é bem chocante, assim como todos os episódios da série. Eu vou indicar também um perfil no Instagram de uma designer de marcas. O nome dela é Tati e o arroba é qual é a sua cara, sem o acento. Então ela dá dicas de comunicação visual, de marcas, de cores, de diagramação, e em cada post novo ela dá dicas, e apesar de simples, as dicas são dicas que fazem a diferença para quem trabalha nessa área. E uma última dica é um documentário, um filme documentário da Netflix também, O Dilema das Redes. A gente falou bastante de rede social aqui, né? Esse documentário é bom porque ele mostra o lado contrário, o lado das redes sociais, né? A gente acha... Que bom que é esse serviço, né? Facebook, Instagram, serviço gratuito para nós, gera conteúdo para nós de graça, só que não é bem assim, né? O Facebook ganha muito dinheiro, tanto com o Facebook, com o próprio Facebook, quanto com o Instagram. E acaba que a gente vê nesse documentário que a gente é o produto que o Facebook vende, porque senão a gente gera receita para ele o tempo inteiro. Então a gente fica assustado com o nível do que eles sabem a nosso respeito. Todo mundo já deve ter ouvido falar isso, que eles conhecem mais a gente do que a gente mesmo. É a verdade. Você vendo o documentário, você se convence que isso é real. Então fica essa dica. Eu ia falar um aqui, eu achei que alguém ia falar, mas vou dar mais uma dica. Do que as mulheres gostam. Um filme do Mel Gibson, que é o filme mais chavão de publicitário. Eu vou até ver onde é que ele está disponível. Na HBO, perto de você. Na HBO Max. Que você deu essa dica, cara. Do que as mulheres gostam, porque, assim, apesar de bobo, de ser uma comédia romântica, bem aguinha com açúcar, mas é muito legal porque o Mel Gibson, o ator, ele é um diretor de criação e ele tem que vender um produto da Nike, se não me engano, para as mulheres. Só que ele, homem, rico, não sabe se comunicar com as mulheres. E daí acontece uma coisa que ele começa a ler o pensamento das mulheres. E a partir disso, ele literalmente entra na cabeça delas e começa a se comunicar como elas. E a partir disso, ele consegue se colocar no lugar das mulheres. Então, é bem interessante você estar no lugar do público-alvo, saber se colocar no lugar do público-alvo. Então, para o publicitário, esse filme apesar de ser bem simplório, mas ele dá uma visão legal de como tratar, de como tentar entender o público-alvo. Então ficam essas dicas. Vai lá, o professor Pasquale, dá suas dicas aí. Então eu tenho duas dicas. Uma delas é em homenagem à minha filha, que ela fez com que eu assistisse uma série, e essa série... Vou puxar, obviamente, a sardinha pro meu lado, né? Pro lado do audiovisual. É WandaVision. É uma homenagem à televisão. Cada episódio você tem uma fase da televisão e nessas fases você também tem as propagandas. Então você vai conseguir enxergar o modo como a televisão falava, as cores, os formatos que estavam em voga em determinadas épocas e as publicidades que eram feitas e o modo como eram feitas. Então, WandaVision eu acho sensacional aí para quem quer seguir no ramo da publicidade, principalmente no ramo do audiovisual. E para completar a dica do Lucas, da série que ele indicou, eu indico a série Westworld, do HBO, que é uma série muito incrível.
ela é como se fosse uma expansão do Instagram, para quem já assistiu, porque ela capta todos os dados dos usuários e faz com que a experiência do usuário dentro da sua plataforma, que, sim, eu tenho que dar um spoiler aqui, a plataforma é um mundo de faroeste que as pessoas podem fazer o que elas bem quiserem dentro dele. Pessoas físicas têm interações com humanoides, então num futuro distópico. E essa série, ela eu acredito que é um pouco, ela traz a essência das redes sociais para completar essa dica do Lucas. E era só isso, eu queria lembrar. Pra completar a tua dica, além da série, tem o filme Westworld, Onde Ninguém Tem Alma, né? De 73, que super recomendo aí pra quem quiser assistir. Ele ele dialoga com a época em que estava, né? Claro, né? Que é um filme futurista, né? E tal, mas a questão do enredo ali, ele vai muito ao encontro da questão da década de 70 ali, e a série veio pra expandir, né? Esse universo do Westworld, né? Então, com o passar das temporadas, além do faroeste, apresentam outros cenários que estavam disponíveis no filme, né? Que é a cultura greco-romana lá e não lembro dos samurais, alguma coisa assim. Uhum. Vitor, só um adendo sobre a tua dica. Eu queria fazer uma observação quando você falou da tua dica do Obrigado por Fumar. Ele também é um livro que é melhor que o filme. Quem tiver interesse, leia o livro é melhor que o filme. O filme é melhor que o livro. E é muito interessante que no filme, quando eu estava na graduação, eu fiz uma pesquisa sobre esse filme, tem uma cena de um cara fumando charuto e mais nenhuma cena de pessoas fumando. É uma coisa muito engraçada para quem assistiu o filme. Então, prestem atenção, é um traveling que aparece um cara fumando charuto dentro de um bar. E não aparece mais ninguém fumando, principalmente cigarro. Em contraponto, o Mad Men, o Don Draper lá, não para, né? É isso aí, gente. Não para de fumar e não para de beber, né, cara? Não. Mas então é isso, gente. Esse foi o nosso quadro de dicas aqui. Todo mundo deu uma dica bacana. Você pode conferir todas elas aí. Fica à vontade para conhecer um pouco mais também sobre o curso de publicidade. Você pode acessar o nosso site, o site da Unicentro, que é o www.unicentro.br/estude-graduação. Lá você confere todas as informações sobre o curso de publicidade, além dos outros 39 cursos ofertados pela nossa querida Unicentro. E agora chegou a hora famosa dos Teletubbies, né? A hora de dar tchau. E eu queria que os nossos convidados aí dessem o seu tchau, o seu caloroso tchau, mas também deixassem uma mensagem para quem quiser seguir na área de publicidade, né? Conhecer mais sobre o curso ou até mesmo conhecer mais sobre o curso dentro da nossa instituição, a Unicentro. Começando pelo Sérgio. Na verdade, eu queria deixar o convite ao pessoal que tem interesse em conhecer o curso, né? A vir conhecer a nossa instituição, a conversar conosco, professores, alunos, enfim, para que a gente possa dialogar, vocês conhecerem um pouquinho mais desse contexto que é a publicidade, enfim, para que a gente possa tomar um café junto e conversar sobre toda essa realidade. Estou disponível ali no departamento, se alguém quiser passar por ali, a gente conversa mais sobre a publicidade, ajuda a esclarecer determinados pontos. Para a maioria aí que já optou, que quer fazer publicidade de fato, que espero vocês no primeiro ano, né? Vou dar aula no primeiro ano, no próximo ano letivo. Aguardo vocês ansiosamente para que a gente se encontre lá e possa debater mais, né? Muito mais do que essa hora e meia aqui sobre esse universo fantástico que é a publicidade. E espero que de alguma maneira as falas trazidas aqui hoje possam colaborar para que vocês optem pelo nosso curso. E desde já, né, é um curso maravilhoso. Venham com a gente que vocês não vão se arrepender. Um grande abraço, até a próxima. Fui aluno do Sérgio e até hoje nunca me chamou para tomar um café. Tudo bem. É isso aí, Bistreca, o seu tchau e sua mensagem de fé e motivação. Não, queria agradecer aí a galera que convidou aí, lembrou dos egressos, né? O meu veterano Lucas aí, o meu colega de trabalho, o Sérgio, passou aqui pela Pulsar, né? Pela agência onde eu estou trabalhando atualmente, aqui em Guarapuava mesmo, e que é bem bacana esse projeto aí, curti bastante esse podcast. Eu acho que abre bastante assim a cabeça da galera que está um pouco precisando de informações sobre o curso. Eu, quando entrei, não tinha informação nenhuma, a não ser um guia do estudante
ou alguma coisa, porque falar com algum publicitário na época que eu entrei, impossível, sendo de uma cidade do interior. Então, assim, uma coisa que eu falo para você vai passar pela graduação, ela vai te abrir a cabeça para a questão da comunicação, ela vai te dar uma visão de mundo muito interessante, que só quem passa pela Unicentro sabe. E uma coisa que eu digo para vocês é assim, nós estamos precisando de profissionais. A publicidade está precisando de profissionais. Agora a gente tem um pouco da debandada da área de criação, onde antigamente a área de criação era a mais disputada da propaganda. Hoje em dia, posso dizer, por questões assim mercadológicas, não é mais a mais disputada. Hoje em dia passou para a social media, né? Tudo que envolve ali a questão de mídias digitais. Então, assim, a propaganda, ela vai ser propaganda sempre. Então, basta você se encaixar onde você tem mais afinidade. Então, nós estamos precisando de profissionais. Você quer se formar, você quer fazer publicidade, propaganda, faça. Vai ter campo para trabalhar, como também vai ter lugar para você se encaixar. É um curso muito abrangente, um curso que você pode, é muito diversificado, versátil, e que eu posso falar na área de criação é isso, além do curso, além da graduação que você faz publicidade e propaganda, você precisa fazer mais cursos, você precisa saber dominar o software. Então, busque muito além do que tem aí na academia, sabe? Na universidade. Que você saia um pouco mais preparado para o mercado de trabalho. Eu comecei no mercado de trabalho a partir de um estágio que eu fiz em uma gráfica. Então, aí eu comecei trabalhando numa gráfica, realmente fazendo só a questão do design gráfico, não fazia propaganda, fazia só o design gráfico mesmo, só a questão de criação do layout. E daí, quando eu fui para a agência, que eu vi realmente um outro mundo, né? Mas não é o mundo que você vê nos filmes, não é o mundo que você vê nos seriados. É um mundo muito mais complexo e interessante na questão de que, se você for apaixonado por propaganda, você vai gostar do que está fazendo. Você tem que ser completo, não pode ser só um profissional que seja focado num determinado assunto, ou eu só faço isso, não faço mais outra coisa. Então, se você quer se destacar, se você quer aparecer para o mercado de trabalho, você tem que ser um profissional versátil. Você vai mexer com software, você mexa com todos os que fazem parte do pacote. Se você vai mexer com vídeo, você aprenda 1 ou 2 ou 3 editores ou de edições de vídeo. Aprenda não só a editar, mas também a mexer, também a filmar, a tirar fotos. Se você for para a área de atendimento, que você, além de comunicar, você também entenda de criação, entenda também de redação, para você poder elaborar um briefing, para você poder passar as informações para a criação, para a agência, enfim, dependendo do como for o granograma, né, o fluxograma da sua agência. Então, assim, se interesse, assim, não faça só a questão da graduação, faça muito mais, busque muito mais informação, busque conhecimento, como dizia o ET Bilu, mas faz parte mesmo da questão da profissão mesmo. Quanto mais conhecimento, mais você vai chegar longe aí, e na prática, e no trabalho, no dia a dia, você consegue se destacar. Acho que é isso. ET Bilu não estava errado, né? Que tem que buscar conhecimento mesmo. E Henrique, qual que é a sua mensagem de fé, motivação aí e o seu tchau? Eu queria agradecer pelo convite aí, pela oportunidade de participar do curso Chegamos. E eu queria dizer também pro pessoal aí que quer entrar no curso, que pensou... Cara, se você pensou, eu não sou uma pessoa criativa, eu tenho medo disso, daquilo, vai na fé que vai ter um lugarzinho pra você. A Unicentro tá cheio de professor incrível, muito bem capacitado pra ajudar você. Tem bastante estágio. Eu mesmo, nossa, as oportunidades que eu tive de estágio em vários lugares assim que eu pude passar. Tem a Cork também, o pessoal lá vai acolher você. Então, assim, o curso de publicidade da Unicentro é um curso bem agraciado, podemos dizer assim, que tem bastante opção para você. E eu acho que é isso aí, cara. Eu acho que vale a pena se aventurar e quem sabe você não encontre uma grande paixão na sua vida aí. No caso, falando do curso. Mas pode ser, né, também que você acaba encontrando alguma pessoa que você gosta bem. Enfim, acho que é isso aí, cara. Henrique, isso aí é a maior mentira, cara. Tô há 6 anos na instituição, até agora não achei nada. Então é isso. Vitor, tell o seu tchau e sua mensagem de fé e motivação. Aquele abraço pra você, tchau, tchau, daqui a pouco o botão. Não. Eu espero realmente que quem ouça esse podcast até o final, apesar de longo, ele não é cansativo,
mas que quem ouviu esse podcast se interesse realmente pelo curso de Publicidade e Propaganda da Unicentro. É um curso, como nós falamos todos, nós somos formados por lá, e é um curso incrível, tem professores incríveis, você vai abrir a cabeça de um jeito sensacional. Eu realmente indico para todos que façam esse curso maravilhoso. Fiquem com aquilo que vocês acreditam. Tchau, tchau. É isso aí, Lucas Gomes Timóteo, o seu tchau aí, ele tá tirando foto ali, eu tá mexendo no WhatsApp, não sei o que ele tá fazendo, mas enfim, sua mensagem de fé e motivação aí. Publicando nas redes sociais, né, afinal de contas. Então, agradeço ao Sérgio, ao Bisteca, ao Henrique e ao Clóvis, que já se despediu, e aos Vitors, meus parceiros de podcast. A você que pretende fazer publicidade, digo que foi uma profissão que eu escolhi, gosto dela, com certeza vou viver muito dela ainda, até sei lá quando, mas que se você escolher ela como profissão, você vai ter... Eu digo que você não vai morrer de tédio, isso com certeza. Fica a dica, faça publicidade na Unicentro. Um abraço. É isso aí, dada a mensagem final de Lucas Timóteo, ponto final em mais um Aqui Curso Chegamos. Gostaria de agradecer muito a participação do Sérgio, do Bisteca, do Henrique, do Clóvis, que deu uma passadinha aqui, deixou sua mensagem, né? Deixou o seu testemunho aí sobre a questão do curso de publicidade. Agradecer também meus companheiros de trabalho aí, ao Vitor Tel e ao Lucas Timóteo, e a você, caríssimo ouvinte, que está aqui até o final, acompanhou esse episódio. Não acompanhou os outros episódios? Não se preocupe, todos eles estão disponíveis aí em todas as plataformas de áudio, do Spotify, Deezer, YouTube, não lembro mais nenhuma, ou Google Podcasts. Então aproveite aí, siga o Aqui Curso Chegamos aí nas plataformas, nos agregadores de podcast, e você também pode acessar o nosso site unicentro.br/Aqui Curso Chegamos. No mais é isso, obrigado por toda a companhia de vocês aí, obrigado aos nossos convidados e a galera da produção, e nos encontramos no próximo episódio. Tchau, tchau.